Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? O número de soluções inteiras que satisfaz a inequação 4 elevado a x menos 10 vezes 2 elevado a x mais 16 menor que zero é igual a... Bem, para resolver essa inequação exponencial, nós podemos, num primeiro momento, substituir a base 4 por uma base 2, da seguinte forma. Aqui onde nós vemos 4 elevado a x, podemos escrever este 4 como sendo 2 ao quadrado e elevado a x. Repetimos as demais expressões. Menos 10 vezes 2 elevado a x mais o 16 menor que zero. Em seguida, nós vamos intercambiar, ou seja, trocar a posição do expoente 2 com o expoente x e ver o que acontece na sequência. 2 elevado a x elevado ao quadrado menos 10 vezes 2 elevado a x mais o 16 menor que zero. Com 2 elevado a x, agora podemos nos servir de um artifício que talvez nos auxilie a resolver essa inequação. 2 elevado a x nós vamos chamar de uma outra letra, que aqui pode ser y. E realizando a substituição então de 2 elevado a x por y, nós vamos ter y ao quadrado menos 10 vezes este 2 elevado a x também será substituído por y, mais o 16, e menor que zero. Com essa inequação quadrática, agora nós podemos utilizar a fórmula resolutiva das equações e inequações de segundo grau, conhecida por algumas pessoas também como fórmula de Bhaskara, em que aqui o y vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, e menos 4 vezes o a e vezes o c. Toda a expressão vai ser dividida por 2, que multiplica a. Em seguida, y vai ser igual a... Este b vai ser substituído pelo 10 negativo. Então, nós vamos ter menos 10 mais ou menos raiz quadrada de... b ao quadrado é menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 16. E, mais uma vez, toda a expressão dividida por 2 que multiplica a, 2 que multiplica 1, que é o coeficiente de y ao quadrado. Logo, y vai ser igual a menos menos vai ser mais. O 10 mais ou menos raiz quadrada de menos 10 ao quadrado é 100. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 16, 64. Tudo dividido por 2 vezes 1, que é 2. Prosseguindo mais um pouquinho ainda, nós vamos ter y, que é igual a 10 mais ou menos raiz quadrada de 100 menos 64, que é 36. E dividido por 2. Na sequência, preparando um pouquinho melhor a expressão, nós vamos ter então y, que vai ser igual a 10 mais ou menos a raiz quadrada de 36, que é 6. Tudo dividido por 2. Bem, buscando agora as soluções, nós vamos ter y', que vai ser dado por 10 menos 6 sobre 2. Ou seja, y' vai ser igual a 10 menos 6 resultará em 4, dividido por 2, que vai ser igual a 2. Y duas linhas, que é a segunda solução, viraria nós fazermos 10 mais 6 sobre 2. Ou y duas linhas vai ser igual a 10 mais 6. Vamos só melhorar a escrita aqui, porque aqui nós queremos só o valor positivo. Então, mais o 6. 10 mais 6, 16 sobre 2. E 16 dividido por 2 resultará em 8. Bem, vejam só, nós determinamos aqui uma solução, ou melhor, duas soluções para y. E nesse contexto, então, se nós formos buscar essas soluções na reta real, nós vamos ter, então, o 2, intervalo aberto, e o 8 também, intervalo aberto, uma vez que nós temos aí na equação exponencial menor do que zero.
e com o 2 no extremo esquerdo e o 8 no extremo direito. Se fizéssemos um gráfico de uma função quadrática, no estilo y ao quadrado menos 10y mais 16, encontraríamos uma com a concavidade para cima, uma vez que y ao quadrado tem coeficiente positivo. E os valores de y que nós buscássemos seriam positivos para y menores do que 2 e y maiores do que 8. E negativos para y entre 2 e 8. Veja que o que interessa para nós são menores que zero, ou seja, valores entre 2 e 8. Nesse contexto, lembrem que y é 2 elevado a x. Logo, 2 elevado a x está aqui entre 2 e 8. Logo, podemos dizer que 2 elevado a x é maior do que 2 e é menor do que 8. E é nisso que vamos nos deter. Logo, 2 elevado a x, perceba que é maior, então vamos colocar aqui, do que 2. E 2 elevado a x é menor do que 8. Se fatorarmos aqui o 2, reescrevendo como sendo 2 elevado a 1, nós vamos ter, na simplificação, já que a base 2 é maior que 1, x maior que 1. Então, vamos destacar essa possível resposta. E fatorando 8, vamos ter 2 elevado a x menor que 8, que também é 2 elevado a 3. Vejam só, nesta inequação exponencial, vamos recordar aqui brevemente algumas situações, que são as seguintes. Se nós tivermos uma equação exponencial a elevado a x menor que a elevado a n, nós podemos simplificar os a's, fazer x menor que n, desde que esse a seja maior que 1. Agora, se a elevado a x for, por exemplo, menor do que a elevado a n, mas o a estiver entre 0 e 1, nós podemos simplificar as bases, porém x, nós deveremos, entre aspas, inverter este sinal. Então, x será maior do que n. E isto valerá para as situações de maior também. Mas, vejam só, o nosso a aqui é maior que 1. A base é 2. Então, podemos simplesmente simplificar aqui as bases 2 e fazer x menor que 3. Agora, para buscar a solução que nós queremos, basta pensarmos numa reta real. E nós vamos ter aqui o número 1, intervalo aberto, e o número 3, intervalo aberto. Veja que x tem que ser maior do que 1, e x tem que ser menor do que 3. Logo, x tem que estar entre 1 e 3, para que a inequação se torne verdadeira. Porém, aqui é solicitado o número de soluções inteiras. Nós temos o 1, depois nós teremos o 2, que é uma solução inteira, e o 3, sendo que 1 e 3 são intervalos abertos. Logo, não consideramos. Portanto, nós temos apenas uma solução inteira aqui que deve ser considerada. Certo, pessoal? Se nós buscarmos, então, nas alternativas da múltipla escolha, o que vamos marcar é aquela da letra D, ou seja, apenas uma solução entre 1 e 3 atende ao que foi solicitado, ou seja, é inteira. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!